Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vão chegando, a live começa agora às 18 horas. Zilma, Luiz, Gilvan, Francisca, para quem não me conhece, meu óculos embaçou todo. Eu sou Yara May, sou escritora independente. Todas as quartas-feiras, eu entro aqui para fazer uma live literária, falar um pouco dessa bolha da literatura de escritor independente e também trazer alguns convidados, colegas, para compartilhar as suas experiências com a gente. Sendo que essa live está começando agora às 18 horas, mas o meu horário mesmo oficial aqui, quarta-feira às 17 horas, tá? Então terão lives que eu irei trazer colegas para participar e terão lives que eu estarei aqui sozinha, né? Então vão chegando, para quem gosta de literatura, já me abraça, fique aqui para conhecer o meu colega que vai fazer parte hoje aqui dessa live comigo e também para deixar perguntas, né? E aproveitam, né, para se conhecer e vão se abraçando, né? E como a gente sabe, existem algumas regras aqui da live no TikTok. E se vocês puderem me ajudar compartilhando, dando tap-tap na tela, para que essa live possa chegar a mais pessoas, ficarei muito agradecida, tá? E se vocês também quiserem fazer parte ali do clube, né? É só aqui em cima, tá? No coraçãozinho. E também tem aqui a meta para bater, tá bom? Mas é isso. Sejam todos bem-vindos, vão chegando. Puxando a cadeira e sentando no chão. Deixa eu ver se a pessoa em questão da live de hoje já está disponível. Deixa eu dar uma olhadinha. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Nete, motivação. Yara, Valéria. Quase o meu nome, né? Eu sou o Yara. Deixa eu ver se ele está chegando por aqui, né? Então, enquanto ele não chega, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Essa bolha literária que eu trago aqui todas as quarta-feiras. Cara, tá embaçando esse óculos. Acho que eu fico ansiosa por estar falando aqui com vocês. E eu falo também dos meus livros, eu falo de arte, de literatura, de música, de séries e filmes. Enfim, né? Tudo que envolve essa parte criativa, do criativo eu falo, porque eu produzo conteúdo criativo. Na verdade, eu produzo conteúdo literário. E aí, eu tô sempre fazendo, né? E na minha bio, tem lá o link para o meu site, meu portal, onde você pode ter acesso à minha biografia, as coisas que eu faço. Inclusive os vídeos, né? Os eventos quais eu participo. Mas vão chegando. José, seja bem-vindo. Ó, o meu convidado já está por aqui. Deixa eu ver aqui se eu já consigo chamar ele. Bom, não aparece aqui. Mister J, dá um oi aí no comentário para mim, por gentileza, porque você não apareceu aqui para mim. Dá um oi aí no comentário, por gentileza, para eu saber que se você está aqui na live. Vamos ver. Calma. Enquanto isso, vocês vão visitando o meu perfil. Olá, Tamara, tudo bem? Seja bem-vinda, querida, fique à vontade. Só estou aguardando mesmo o meu colega escritor entrar para poder começar. Obrigada por me abraçar, Tamara. Seja bem-vinda, tá? Assim que eu finalizar aqui, eu te abraço também, tá bom? Eu estou me programando, pessoal, para em breve fazer live aqui de crescimento, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo essa live às quarta-feiras, às 17 horas, mas hoje especialmente é 18. E eu só estou esperando entrar aqui o meu convidado.
Mister J, você precisa estar na live para poder eu te chamar, tá? E você precisa me seguir também, eu acredito eu. Ah, ele já chegou por aqui, ó. Então, deixa eu apresentar ele primeiramente, que ele já chegou por aqui, né? Antes da gente começar aqui, acredito que a maioria do público aqui hoje sejam leitores, né, dele e seguidores dele, sejam bem-vindos, tá? Eu sou Yara May, sou escritora independente, moro e resido, nasci e resido em Macaé, estado do Rio de Janeiro, hoje está muito abafado aqui. E, enfim, trabalho com literatura desde 2008. E de lá para cá eu venho produzindo conteúdo, venho participando de eventos, promovendo eventos também literários, publicando meus livros. Eu tenho 7 livros publicados, inclusive o meu último foi publicado agora, dia 13 de setembro, se chama Metamorfose. Quem quiser saber mais é só acessar o meu site com link na bio, tá? E se você está gostando, se você gosta de literatura, dá tap-tap na tela para que essa live possa chegar a outras pessoas que também gostam dessa cultura, tá? Para que vocês possam saber o que acontece nos bastidores, nessa bolha literária tão caótica, tão imprevisível que vivemos, né? E respiramos dentro dela. E para vocês entenderem o que a gente faz, como é o processo de um livro chegar bonitinho na mão de vocês e por que tem o valor que precisa ter, tá? Seja bem-vindo, Emerson, Tayla, né? Diferente, bonito seu nome. Seja bem-vinda, querida. Então é isso. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou apresentar o meu convidado de hoje, tá? É uma pessoa que também entende dessa bolha literária e é sobre literatura essa live, tá bom? Hoje só está acontecendo às 18 horas por questão de agenda, mas a live acontece quarta-feira às 17 horas aqui no TikTok, tá? O nome dele, né, o escritor Jorge Filho, que assina como Mister J, o contador de causos. Ele é autor de Brigas, Paixões e Outras Coisas Mais, do drama Retalhos, da trilogia de humor O Misterioso Mistério do Desaparecimento do Gato Aparecido, e entre muitas outras obras. Além de escritor, Mister J já foi ator de teatro, compositor de banda de rock, interessante, legal, humorista de rádio e presidente de grupo cultural. Ou seja, ele é praticamente uma usina de criatividade, né? Literalmente. Tamara. Ai, que legal, bacana. Então fica aqui com a gente que você pode deixar perguntas para ele, tá? Para ele responder você. Então, pessoal, vão dando tap-tap aqui na tela. Se ainda não me abraçou, me abraça, que eu vou devolver o abraço. Abraço também o Mr. J. Se abracem aqui, tá bom? Enquanto vocês vão assistindo esse bate-papo. Sejam todos bem-vindos e vamos começar. Deixa eu chamar ele aqui, convidar. Pronto, já está convidado, basta ele aceitar. Deixa eu liberar aqui. Olá, você me escuta? Escuto. Beleza, eu escuto o seu microfone, mas a câmera não está liberada, não está disponível. Gente, perdoe o velhinho aqui, porque eu nunca usei TikTok. Eu tô tomando uma surra aqui, viu? Tá, não, é só a câmera que ainda não está disponível aqui para liberar para você, mas eu te escuto, acredito que a galera também esteja te escutando, acho que dá para a gente levar a live. Pode ser? Pode ser, mas eu acho que eu consegui liberar a câmera. Vamos ver se aparece aqui para mim. Então, Mr. J, como eu apresentei você, tudo que eu falei é verdade, é verídico, ou errei alguma coisa, seja bem-vindo, se apresente mais um pouco. Conta aí como foi seu dia hoje. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade. É tão difícil a gente conseguir alguém que dê oportunidade, que incentive, que dê espaço para a gente divulgar nosso trabalho. Dizer que eu estou muito, muito feliz mesmo de ser entrevistado por você, que é uma pessoa que eu conheci recentemente nas redes sociais, mas eu sou fãzaço do seu trabalho. Ainda não li Metamorfose porque, além de eu estar envolvido em um projeto
literário meu mesmo. Eu estou numa fase meio tempestuosa, mas está no meu topo de leitura assim que for possível. Bacana. Obrigada, Nilda. Obrigada, Érica. Tudo. Obrigada aí. Então, vamos lá. Vou começar, então, a fazer a primeira pergunta, enquanto a galera vai chegando. A Tamara está falando aqui que o pai dela adorou o conto que enviou para ele seu. Ó, já tem aqui uma galera aqui que já te curte. Isso é bacana. Então, vamos lá. Mr. J, você começou com poesia, foi para o romance, depois para o drama e agora brilha no humor. O que te move a mudar tanto de gênero? É inquietação criativa ou puro prazer de experimentar? Um pouco de cada coisa. Em princípio, meu primeiro livro foi um livro que ele foi meio que uma realização pessoal. A ideia era pegar uma história real e passar para as páginas. Sonho de ser escritor e tudo mais. Então, o que acontece? Esse primeiro livro partiu desse princípio. Então, ele foi um romance com um pouquinho de aventura. Já o segundo, eu quis experimentar, não foi nem tanto o estilo, e sim o formato. Eu queria saber como era se fazia um livro pocket. Qual era o custo, como é que fazia. E aí eu comecei a escrever o livro pocket e eu sempre tive uma tendência para escrever drama. Aí saiu esse drama. No terceiro, já foi uma experiência diferente. Eu queria fazer um outro drama. Porém, foi um livro compartilhado. Eu convidei mais 2 pessoas e essas 2 pessoas faziam o seguinte processo. Eu escrevi o primeiro capítulo, passei para a seguinte. A seguinte escrevia mais um, desde que concisão, e passava para o próximo que me devolvia. E eu entreguei o primeiro capítulo como um drama de 2 irmãos gêmeos que se apaixonavam pela mesma mulher. Sim. Quando voltou para mim, um dos irmãos gêmeos, inclusive, tinha tomado um tiro. Então voltou uma coisa totalmente diferente do que eu planejei. Aí já virou um suspense policial, que eu tive que seguir a linha. É muito legal quando a gente escreve assim com outras pessoas, né? Como é que a perspectiva inicial que a gente tem muda totalmente no olhar do outro, né? É muito legal isso. É verdade. E você acaba tendo que se adaptar ao estilo diferente de outras pessoas. Então fica meio que uma salada, fica uma salada bem... Na verdade, ele ficou bem melhor até do que eu esperava. Porque na ocasião, apesar de ser meu terceiro livro, a gente era bem amador mesmo. Todos eles nunca tinham escrito nada. E eu ainda estava engateando, não sabia formatar, não sabia... Inclusive o meu primeiro livro, o primeiro livro que eu pedi para mim mesmo, ele veio em formato 4, veio um só enorme, tamanho ofício. Depois que eu fui adaptando. Entendi. É muito legal essa experiência da gente. Eu sei que a gente desenvolve a narrativa. Galera, obrigada aí, tá? Pelos presentes. Obrigada mesmo, gratidão, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando agora, eu sou o Yara May, sou escritora independente, e eu estou com o meu convidado, que é Mr. J, que também é um escritor independente. E nós estamos batendo um papo aqui bem legal, fazendo essa resenha bem bacana, sobre a bolha, né, literária do meu colega e sobre a sua narrativa pessoal, assim como a narrativa dos seus livros também. Mr. J, suas crônicas têm essa mistura de ironia e crítica social, que é quase uma marca registrada, né, como diz na sua biografia. De onde vem essa inspiração? Vem das pessoas ou das situações absurdas que a gente vê todo dia? Mais uma vez, vem das 2 coisas. Eu costumo dizer que eu sou um filho dos anos 80. Eu nasci em 76 e fui crescendo durante os anos 80. Que era uma época de contestação, era uma época de direta já, final de ditadura. E eu era muito ligado em música. Nunca fui músico, sou um péssimo cantor, mas eu sempre gostei muito de música. E aí eu tinha aquela coisa do pop rock nacional, que era música de protesto. Eu frequentava show de música punk. Então essa coisa da crítica sempre ficou comigo. Quando eu comecei a escrever as crônicas, que eu adoro chamar de causos, eu queria fazer uma coisa de humor, mas eu não queria sair dessa linha de fazer a crítica social, a crítica ao comportamento das pessoas, a crítica ao meu próprio comportamento. E, no geral, nós, seres humanos, nós fazemos muitas coisas tolas.
durante a nossa vida. E partindo daí, eu comecei essa questão de como é que eu faço para juntar o humor com uma coisa crítica. Então eu parti para a ironia. E para fazer isso, eu tinha que observar as pessoas que estavam ao meu redor. E eu trabalhei muito tempo em atendimento ao público, em áreas diferentes. Então eu tinha contato, eu via o que as pessoas faziam. Então, assim, material para esse tipo de escrita eu tinha abundante. Uhum. Legal. Seja bem-vindo, Francisco. Galera, vamos lá. Se vocês estão gostando da live, dá tap-tap aí na tela do seu aparelho, tá? Vamos fazer essa live chegar a mais pessoas. Quanto mais tap-tap vocês derem, mais essa live, mais informação e mais pessoas poderão conhecer o nosso escritor aqui, colega, o Mister J, tá? E assim também vocês terão acesso ao baú aqui em cima, tá, gente? Fiquem atentos aí, tá? Vocês me abraçando o Mister J e dando tap-tap aqui na tela, vocês terão direito de pegar aqui o baú aí em cima. Fique atento, tá? Tava tentando fazer o coração subir, né? Então, Érica, tem que dar tap-tap na tela para você ver o coraçãozinho. E aqui no TikTok, o like, né? É assim, é o tap-tap na tela para o coraçãozinho subir. Bom, continuando então, porque a vida, né, o cotidiano, a rotina, o outro, né, é sempre uma oficina para gente, né, Mister J, nós escritores, né, é sempre um campo maravilhoso de workshop, de observação. Você concorda com isso? Ah, com certeza absoluta. Não sei, eu creio que existem escritores que criam personagens assim do nada, dentro da sua própria mente. Eu costumo dizer que cada personagem que eu crio ou tem um pouquinho de mim, do meu comportamento, ou tem um pouquinho do comportamento de quem me cerca. Aí a gente dá aquela exagerada quando o caso é humor, para poder ficar... Porque o humor é a exploração do absurdo, né? Isso. Uma piada só é engraçada se ela for absurda ou se ela for inusitada. Então você dá aquela exageradazinha, aquele toque de inusitado e tá pronto ali. Eu queria falar só uma coisa. Sim, Gente, pode. me perdoem tá só o áudio, porque é a primeira vez que eu uso o TikTok. Então tô todo perdido. Eu tô clicando aqui, tá aparecendo aqui, tá aparecendo aqui, peraí. Você vai se conectar usando apenas áudio. Tem uma câmerazinha aqui que eu não tô conseguindo desbloquear de jeito nenhum. Ela não aparece aqui para eu desbloquear. Vai ver que pode ser questão de conexão ou do aparelho mesmo. Mas não esquenta não, porque o conteúdo tá bom, a gente consegue te ouvir. Eu não sei se você está falando através de um fone de, assim, tipo o meu, né? Fone de ouvido, ou se está natural, tá? É porque tem um ruídozinho no fundo, mas não está atrapalhando. Se estiver atrapalhando, a galera que está nos assistindo, nos ouvindo, diz aqui, por favor, no comentário, tá? Mas até o momento a live está muito legal, estou adorando fazer essa resenha contigo aqui. Mesmo que seja a sua primeira vez, a sua estreia, né? Então, assim, eu te desejo sucesso, né? E como nós somos do teatro, que eu também fiz curso de teatro, muita merda pra gente, né? Mas, assim, uma coisa que eu achei interessante na sua biografia, que eu vou falar aqui, voltar aqui ao assunto, essa questão de compositor de banda de rock. Como que foi isso? Inusitado, né? É. Como eu te disse, minha adolescência foi anos 80, era aquela coisa de música de protesto, as bandas de rock nacional estavam no auge. E aí a gente reuniu, eu não toco nada, Yara, eu não canto nada, eu sou péssimo. Os amigos reuniram e fizeram uma banda, cada um com seu instrumento, guitarra, baixo, bateria e um vocalista. Só que eles não sabiam fazer as letras das músicas. Então, como eu sempre fui bom em escrever, eu fazia essas letras. Acabou que eu fui incorporado ao quadro da banda, onde eles iam, eu ia junto. E aqui tem um evento chamado Palco do Rock, que ocorre no Carnaval, na praia. E o primeiro Palco do Rock a gente foi como espectador, e a partir daí a gente começou a conhecer a cena do rock daqui da cidade, que é fortíssima. E por ser uma coisa bem underground, bem de rua mesmo, o movimento que mais se aproximou da gente foi o movimento punk.
Então, nós não éramos punk, mas a nossa banda tocava música punk com letras de protesto estilo punk, uma pegada da bateria punk e por aí vai. Então, acabou que nós fomos incorporados pela cultura punk da época como uma banda punk. E aí eu estava lá no bolo também. Nossa, que rolê aleatório, hein? Mas foi uma Totalmente. experiência muito boa, né? Te agregou aí muita, acho que muito conteúdo, né? Para que você possa desenvolver as suas histórias, até porque a composição de rock costuma ter muita ironia e sarcasmo, né? Referente ao contexto social, né? Então, assim, acredito que deve te ajudar muito essa experiência que tu teve como compositor, né? Mas Ajudou bastante. né, é muito legal isso. Eu achei interessantíssimo. Eu pensei, gente, eu vou perguntar como que surgiu isso, né? Mas bora lá. Bom, a outra pergunta que eu tenho para ti é a sua trilogia de humor, né? Fez muito sucesso, como você já me contou. E o que te atrai nesse gênero? O que que é mais difícil, fazer rir ou fazer refletir? Fazer rir é mais difícil. Porque fazer refletir, principalmente na época que a gente vive, que é uma época que as pessoas estão assim, bem problematizadas, você, por mais que uma boa parte da população esteja alienada a algumas coisas, quando você conta uma história, quando você fala sobre sofrimento de uma outra pessoa, você consegue comover as pessoas. Você consegue fazer. Eu particularmente, os meus 2 primeiros livros, encerrei eles com lágrimas nos olhos, chorando mesmo, parecendo um menino pequeno. Uhum, Fazer rir, como eu disse, você tem que explorar o inusitado. Você tem que explorar, você tem que criar situações. E aí eu tive a sorte de beber de ótimas fontes, porque eu lia muito Mário Prata, que uhum, eram as crônicas que ele tinha. Eu lia muito Luiz Fernando Veríssimo. É, então, assim, isso contribuiu bastante. Eu gostava de Jô Soares, eu li o Xangô de Backstreet. Então, assim, eu aprendi, bebi dessas fontes uhum, para poder desenvolver essa questão de ter uma facilidade de criar situações de humor. Além disso, a minha inspiração maior quando se fala de humor eu nunca consigo lembrar o nome do autor, é um absurdo isso. Mas minha maior inspiração para escrever livro de humor é o livro Memórias de um Sargento de Milícia. Por quê? Porque ele conseguia, como o livro foi escrito para ser publicado em jornal diariamente, ele tinha que escrever uma coisa que prendesse, que fosse dinâmica e que deixasse um gancho para o próximo. uhum. A minha trilogia de humor é toda baseada nisso. São capítulos curtos, e com coisas inusitadas e com um gancho para o próximo capítulo. Então se tornou fácil. Aí você acrescenta alguns elementos próprios. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui. Sim, conta aí Eu, pra gente. eu conheci uma senhora chamada Lúcia, faleceu, e ela tinha uma fraqueza. Ela não podia ouvir história, piada ou qualquer som relativo à flatulência, que ela ria de chorar, de desabar. E eu ficava observando aquilo, eu achava aquilo muito engraçado. E aí eu fiquei me perguntando qual é o meu fraco em relação a isso. E aí, um determinado dia, eu trabalhava numa rede de lotéricas, eram 3 lotéricas. E na época não tinha WhatsApp, era telefone, se comunicava por telefone. E um determinado dia, um funcionário da outra lotérica me ligou atrás de fumo. E aí, quando eu pedi para ele se identificar, para poder eu saber com quem eu estava lidando, ele me disse que o nome dele era Eutíquio. O som desse nome me fez assim, eu disparei a rir, eu comecei a rir, eu não conseguia parar. E não era que eu estivesse querendo ironizar o cara, é porque eu não conseguia parar mesmo. Ele estava do outro lado irritadíssimo, sabe? Você me conhece da onde para estar rindo de minha cara e eu não conseguia responder porque eu não conseguia parar de rir. Hoje em dia ele é meu amigão. Então eu Uhum, comecei a perceber que o meu fraco era esse, é nome. Então eu incorporei isso ao meu humor. Os meus personagens têm nomes começados com letras iguais, e sempre um nome assim, o nome é normal e o sobrenome é relacionado à personalidade dele. Tipo Raul Ranzinza, uhum, Lô Fofoquilda. E essa incorporação desses traços dos personagens aos livros acabou que fez mais sucesso com os leitores do que os próprios livros. As pessoas chegam a ter perguntando onde é que você tira esses nomes? E veio dessa coisa, desse meu fraco de não aguentar ver um nome diferente
que não é nem que seja diferente. O seu, por exemplo, é diferente, o Yara. O Mas Yara. o seu eu não acho divertido para colocar em um personagem. Por quê? Porque eu não sei qual é a origem dele. Mas quando eu vejo o nome de Yara, eu relaciono com o nome indígena. Talvez porque eu pareça com Birajá. Então tá vendo? Então não é uma coisa que seja assim, não. Isso aqui dá para usar como humor. Mas eu conheço Eutíquio, Eupídio, Eustáquio, Regivaldo, Rosalino, Dagmarino. Então esses nomes assim ficam fáceis de incorporar um sobrenome neles e deixar a coisa engraçada. Legal. E é interessante que você faz um marketing literário, né? O nome do seu personagem vende a história. Então, é uma sacada bem bacana aí de marketing literário que você usa, né? O personagem vender a história para você. E temos duas perguntas aqui, tá? A primeira é da Tamara, que ela pergunta assim, de onde vem inspiração para os personagens de humor? Meio que você já respondeu aqui, mas você quer complementar? Sim. Além de tudo isso que eu falei, que a gente se inspira no que a gente enxerga, porque assim, eu tenho duas linhas de humor. A linha dos causos, que são aquelas histórias curtas de 3 laudas, que são crônicas, na verdade, bem-humoradas, Sim. e eu me inspiro realmente de quem está ao redor. O caso da trilogia já foi diferente. Eu comecei querendo fazer, eu queria expandir. O meu pensamento, na verdade, é um pensamento meio assim aleatório. Pô, se a Marvel tem o multiverso dela, por que eu não posso ter meu caos-verso? Aí tive essa ideia de, não, vou pegar fazer um livro aqui tirar uns 2 ou 3 personagens dos causos, aqueles que chegaram a se repetir em causos, e vou acrescentar mais alguns. Aí fiz o primeiro livro. Depois eu pensei, poxa, todo mundo tem trilogia, por que eu não posso ter uma trilogia também? Aí eu já peguei essa ideia. Aí esses personagens dessa trilogia, eles já não são personagens tão baseados assim em pessoas que eu conheço. Eles são mais caricatos. Eles são mais baseados na personalidade exagerada de pessoas. Os personagens são todos sempre são muito caricatos, a palavra é essa. É um que se acha inteligente demais, é um que se acha bonito demais, é um que critica porque acha todo mundo feio. Então eles são caricatos, são defeitos das pessoas, e meus também, porque tem um pouquinho de mim em cada personagem, que eu resolvi exagerar para poder criar. Então são duas linhas diferentes de inspiração. Legal. E isso é interessantíssimo, essa sacada que tu teve fazer o multiverso, né, dos seus personagens. É muito legal e, de alguma forma, a gente precisa desse tipo de humor, né, dessa leveza para poder dar uma relaxada aí das questões da vida. Seja bem-vinda, Ademir, tudo bem? Fique à vontade. O Francisco também deixou uma pergunta para ti. Ele pergunta assim, Jorge, quais bandas de rock você curtia, né? Ou ainda curte? É sobre a questão lá de que tu foi compositor de banda de rock punk, né? Então, das bandas populares, as bandas que todo mundo conhece, eu gostava muito de Legião Urbana, sempre gostei muito de Raul Seixas, Camisa de Vênus, aquela linha mesmo de pop rock dos anos 80. Em relação às bandas punk, aí tinham duas que eu gostava bastante. Uma por causa das letras, que se chamava Distúrbio. Eu acabei até virando amigo dos caras, eu tinha uma fita cassete deles que infelizmente me roubaram. E a outra, o nome é um pouquinho inusitado, mas que nem diz Caio lá da Globo, o horário permite. O nome da outra banda era Bosta Rala. Que era uma banda mais na linha realmente das letras, eram letras de protesto, mas com humor, como o próprio nome diz, né? Posso tentar imaginar a letra. Ai, gente, que legal. Então, o nome dos personagens que você botou aqui fez a galera rir aqui. Bom, pessoal, para quem está chegando agora, só para poder se localizar vocês, essa aqui é uma live literária. Meu nome é Yara May, eu sou escritora independente e às quarta-feiras eu entro aqui às 17 horas para trazer um convidado ou não para falar sobre essa bolha da literatura para que vocês entendam como funciona os bastidores, né, para que o livro chegue na mão de vocês, tá? E hoje a live começou às 18 horas, mas ela é sempre às 17. E eu estou aqui na presença do colega Mr. J. E a gente estava tendo aqui um papo, né? Tá fazendo uma resenha bem legal. Desculpa a minha redundância aqui, tá?
Mas, e eu também estou me acostumando com todo esse universo aqui do TikTok. Pera aí. E aí, o Ademir, Mr. J, coloca aqui, faz uma pergunta para você. Com todas essas obras maravilhosas, porque ele é um leitor seu, um fã seu, ele perguntou, né, já deu para você ganhar dinheiro com as artes? Essa pergunta de milhão, aquela pergunta de milhão. Mas infelizmente é daquele milhão, a espiga de milho grande. Ademir além de um fã, é um apresentador sensacional de podcast. Que legal. Sensacional. A gente já foi entrevistado por ele 2 vezes. Que bacana. Então, essa questão de ganhar ou não ganhar dinheiro é uma questão um pouco complexa. Quando eu comecei, como eu disse lá no princípio, era uma questão de realização pessoal. Eu sonhava escrever um livro, eu tinha uma história real, boa, emocionante, e eu queria escrever. O segundo, como eu disse, foi um teste, o terceiro foi uma experiência inusitada. Eu parei, esses 3 venderam muito pouco. Na época era muito mais complicado, eu só tinha uma editora online que eu tinha alcance, que era uma chamada Bigcast, que inclusive faliu. E eu vendi pouco. Eu posso me orgulhar de dizer que eu vendi um livro para a Europa, um livro foi para Portugal, mas assim, só foi esse mais uns 2 ou 3. Cara, parabéns, né? Parabéns. Poxa, nem Obrigado. todo mundo consegue. Parabéns. Aí o que acontece? Depois desses 3 livros, houve um hiato. Eu fiquei um bom tempo sem escrever. E quando eu voltei, foi numa época meio complicada. Eu escrevi alguns artigos de humor para uma revista daqui do interior da Bahia e comecei a escrever para blogs de cultura nerd que tinha por aqui. Aí chegamos em 2020, veio a maldita pandemia. E eu trabalhava num posto de saúde na época, então era bem complicado. Mas ao mesmo tempo que era complicado, pela queda brusca do movimento, eu tinha tempo para escrever. E aí eu continuei escrevendo para esses blogs nerds. Um dia uma colega minha sentou do meu lado, perguntou o que eu estava fazendo, eu expliquei, ela disse, mas você está gastando seu talento escrevendo para os outros. Aí eu fiquei pensando, poxa, ela tem razão, por que eu não escrevo alguma coisa para mim? Aí eu escrevi um caos, o Incrível Homem que Caminhava. Mandei para algumas pessoas, as pessoas gostaram, no dia seguinte eu escrevi outro. E aí eu comecei a escrever freneticamente. Eu colocava tudo numa página do Facebook. Parei com 258 causas. Eu escrevia todo dia na hora do almoço. Como a hora do almoço é aquela coisa, você para o serviço, vai para a fila do micro-ondas, almoça, vai para a fila da pia, e o que sobra de tempo é 20 minutos. Então eu percebi que eu realmente tinha facilidade para escrever. E aí veio essa ideia de fazer o Causo Verso. Quando eu comecei com o Causo Verso, eu comecei a pensar em profissionalizar. Em realmente arrecadar, ganhar algum dinheiro, ser pago pelo que eu estava fazendo. E ainda assim eu tinha muita dificuldade. Quando eu fiz logo o livro, eu não tinha norte para vender. Aí veio a virada. Um amigo meu, chamado Rubenval Menezes, ele é dono de um teatro. Ele me chamou e fez, olha, eu acompanho você desde quando você fazia poema lá atrás, e eu confio no seu talento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar X reais para ajudar com a impressão do livro, e você vai lançar aqui no meu teatro sem custos. Eu fiz esse lançamento e eu consegui vender 50 livros. Olha, parabéns. Né? Recentemente eu vi uma menina dizendo na rede social que o sonho dela é vender 50 livros. Então eu acho que eu fui bem. Foi bem. Né? Então eu percebi que eu tinha público, que eu dava para ganhar algum dinheiro. Aí eu parti para pesquisar, para estudar. E eu vi alguém dizendo em redes sociais também que o ideal era você manter seu leitor sempre ocupado. Ele não devia esperar entre um lançamento e outro. Então eu comecei a pegar os causos, fazer livretos pocket com 30 páginas, contendo os causos mensalmente. Comecei a vender. E aí eu conseguia vender todo mês uma média de 30 livros. Olha que bacana. Só que eu comecei a pensar, digo, poxa, vai chegar uma hora que vai ser complicado. Eu estou vendendo uma coisa que está de graça lá no Facebook. E eu não queria me livrar da página, porque a página estava chegando
a uma média de 300 seguidores. Aí eu mudei a tática para fazer bimestrais, só que em vez de ser bimestrais com os causos, seria com histórias inéditas. Aí eu criei uma série de A História do Brasil segundo os Lorotas. Uma série de humor que se passa lateralmente aos eventos reais do Brasil. Só que essa série, para fazer, apesar de ser humor e apesar de ser fictício, eu preciso pesquisar a história do Brasil a fundo. Principalmente fatos inusitados, fatos que não estão nos livros de história. Isso toma tempo. Eu estava vendendo os mesmos 30 livros bimestralmente, mas estava sem tempo. Eu comecei a trabalhar, é um trabalho que toma muito tempo também, e aí estava ficando difícil, mas eu conseguia vender. Recentemente eu encerrei a série, compilei tudo em um livro só e vou fazer anualmente. E um livro normal de 100, 120 páginas. E, paralelo a isso, eu continuei a trilogia. Então, assim, respondendo, depois de fazer todo esse rodeio, respondendo a Adeli, não dá para ganhar milhões, não deu para ganhar dinheiro. Mas, assim, levando em consideração que eu vendi de cada trilogia uma média de 50 livros, que eu vendi de cada mensal bimestral desse uma média de 30 livros, e numa época que eu estava desempregado, dá para dizer que eu ganhei. Eu consegui sim ganhar uma quantidade pequena de dinheiro, mas eu consegui. Beleza. Essa questão, né, do retorno financeiro é bastante complicado para esse setor, né, o setor da literatura, porque existe muita oferta, né, e poucos leitores, principalmente quando é nicho, né? Então tem gêneros que estão surfando aí no topo da onda, que conseguem, depende muito, nem todos livros desse gênero que está lá no topo conseguem ter o destaque, porque cair na graça do leitor. Às vezes é uma palavra específica, às vezes é um contexto específico, porque a gente tem que entender que qual é a porcentagem de leitores, no caso do Mister J, para crônicas, para o humor. Às vezes é uma porcentagem de leitores muito pequena para um gênero de romance hot, dark romance, entendeu? Que a busca é maior e o público feminino também, né, gosta desse gênero. Então, assim, eu acredito que o sucesso vai depender de cada profissional, de cada escritor, mas você foi um sucesso só em você ter vendido exemplares, né, livros físicos, 50 unidades, 30 unidades, já foi um sucesso. Mas acredito que não foi suficiente para se autopagar, né, pagar a produção desse livro. Esse que é o problema também. O custeio de uma produção de um livro, seja em e-book ou físico, ele é muito alto, as pessoas não... Por isso que eu abro essa live aqui, entendeu? Para trazer essa bolha, para trazer os bastidores, porque o custo é muito alto. E eu vou esmiuçar aqui mais ou menos uma base para você que está nos assistindo, você leitor, vocês entenderem. Que uma revisão, ela não sai por um mínimo de R$300, mas ela pode chegar a R$2.000. Uma revisão de uma narrativa, um livro, um trabalho. Uma diagramação boa, né, também não sai por menos do que isso. Uma capa, se você for, né, contratar um capista, pagar pelo trabalho dele, fora a IA, não sai por menos de, dependendo do trabalho que tu quer, não sai por menos de R$500, R$1.000. Às vezes você pode até fazer uma collab, achar um desconto aqui, outro ali, porque a demanda é muito grande também de profissionais em suas áreas também, porque tem muito profissional dentro dessa produção, da edição de um livro, mas tem poucos escritores que têm, no momento, condição de investir e bancar a produção da forma como deveria ser, né? Então, assim, são várias camadas dentro desse processo que a pessoa fala assim, então vai para uma editora. Gente, publicar um livro hoje numa editora não sai por menos de R$10.000, R$20.000. Tá? Então, assim, é um investimento, jogar no escuro, de que você vai investir um valor desse e você não sabe o retorno que tu vai ter, porque nem todas as editoras
realmente irão investir no marketing do seu livro. E aí, assim, a gente, como o Mister J falou, para fazer a série dele, ele teve que pesquisar. Então, a gente estuda, a gente investe em curso, a gente investe em tempo, a gente investe em pesquisa, workshop. Então, são coisas assim que um bom profissional, tá? A pessoa que realmente é o profissional da escrita, um escritor, um autor, ele investe, tá? Ele investe para entregar um bom trabalho. E esse investimento é alto e às vezes isso desanima, porque às vezes a pessoa quer desconto, quer promoção, quer gratuito. Mas, gente, o livro é um produto. Nós somos uma empresa, nós somos empreendedores. O livro é um produto. Então, cada trabalho nosso, seja um texto, uma poesia, tem que ter o valor que precisa ter. A gente precisa parar com essa ideia de que a arte tem que ser gratuita. Não, ela tem que ser, sim, de acesso para todos e com valor de que seja de acesso para todos, porque o artista, ele estuda, o artista, ele investe nele, tá? E eu sou muito, muito, muito ali na afirmativa de que todo livro, todo texto precisa ter um retorno financeiro, porque a gente paga boleto. Então, às vezes a gente precisa ter um segundo trabalho, ou então ter um trabalho principal, porque o livro não paga o nosso custeio, a nossa vida, né, o nosso bem-estar. E aí o escritor acaba tendo que procurar outra coisa para poder se manter e não tem tempo suficiente para poder divulgar o seu livro. E aí essa live aqui, né, aproveitando aqui a oportunidade, é para trazer isso, para que vocês entendam que quando um livro está a R$ 70, 80, 50, 10, não é que está superfaturado, não é que o autor se sente uma estrela, não é, gente. É que o custo por detrás é muito grande. Existem profissionais ali atrás, tá? Então a gente precisa aprender a valorizar a arte pagando por ela, tá? Pagando, estimulando, porque esse retorno financeiro, além do prazer que a gente tem de vocês lerem o nosso conteúdo e trocar feedback com a gente, o retorno financeiro é um estímulo para que a gente possa ter mais tempo para produzir ainda mais conteúdos interessantes para vocês, tá? Então, essa é só a observação que eu faço aqui, porque é de muita importância. Elaine, seja bem-vinda, tá? Gabi também. Para vocês que estão chegando, eu sou escritora independente, o Yara May, e esse aqui é meu colega Mister J, e nós estamos fazendo aqui uma resenha hoje na live sobre literatura. Se você gosta de livros, artes, enfim, abrace esse meu perfil, abrace também o Mister J e vão se abraçando aqui durante a live, tá? Se vocês quiserem me ajudar a bater meta também, é só clicar, e se vocês quiserem também mostrar que está gostando do conteúdo, é só dar aí, ó, tap na tela, que vai subir o coraçãozinho e essa live vai chegar a outras pessoas. O TikTok vai entender que esse conteúdo é importante para todos, tá? Bom, Mister J, vamos para mais uma pergunta. Você já transitou entre o teatro, rádio e música. Como essas outras formas de expressão influenciam na tua escrita literária? O teatro em si, ele influencia da forma que quando você faz teatro, você nem sempre apenas está atuando. Você, às vezes, mesmo que você não tenha escrito a peça em que você está trabalhando, você, como, entre aspas, dono do personagem, porque quando você começa a atuar, você vira dono do personagem, o dono deixa de ser o autor da peça, você começa a acrescentar coisas suas, você começa a sugerir coisas suas e, de certa forma, você começa a escrever sobre esse personagem. Então, o teatro, além de ajudar com a desenvoltura, ele ajudou nessa questão de eu começar, na época, a entender como é que se escrevia. Eu vinha de uma época de escola que a gente tinha uma matéria chamada Comunicação e Expressão, que a gente escrevia composições, a gente fazia histórias. Mas é diferente. O teatro começou a me mostrar essa diferença. A questão do programa de rádio, ele me ajudou muito no desenvolvimento do humor.
Porque o personagem que eu fazia era um personagem humorístico, era uma criança birrenta. E quando você não tem as pessoas te vendo, quando você não tem o gestual, você tem que compensar no que você fala. Então eu mudava minha voz, eu falava de forma bem mais fina, coisa que eu não consigo fazer mais hoje em dia. E, então, assim, ajudou muito no desenvolvimento do humor. Eu comecei a entender que o humor não era só aquela coisa que eu via na televisão de Chico Anísio, Jô Soares, que eles se caracterizavam, que eles faziam aquele gestual. Você tinha que saber fazer o humor também sem as pessoas estarem te vendo. E a música só me ajudou, na verdade, a música só me ajudou na escrita porque ela me acompanhou nos meus primeiros livros. O primeiro livro, por ser um livro, apesar de ter aventura, mas ser um livro bem puxado para o lado romântico, eu ouvia ele com... Não tínhamos Spotify na época, gente, eu sou velho, viu? Não tínhamos Spotify na época, então eu tinha um pendrivezinho que eu enchia, eu tinha para mais de 200 músicas românticas. E eu escrevi esse livro ouvindo essas músicas. Aquilo ali ajudou muito no desenvolvimento da parte emocional dos personagens. Não era só eu escrever, tal personagem estava chorando. Era eu dizer, aquele personagem olhou para o céu, era uma noite clara, a lua estava cheia, ele suspirou, uma lágrima caiu dos olhos, ele percebeu que ele ia chorar. Isso vinha não da letra da música que eu estava ouvindo, porque a maioria é em inglês, eu não entendia nada, mas da melodia, das recordações que me trazia. É isso. E nesse ponto a música me ajudou. Também com o drama. O drama foi a mesma coisa. Eu ouvia também essas mesmas músicas e até algumas outras. Que a verdade é que o drama, no segundo livro, ele é muito inspirado em... E assim, eu só tenho 2 medos reais na vida. Um é o que acho que todo mundo que é pai, mãe, avó tem. De ver sua descendência morrer antes. E o outro medo que eu sempre tive na vida foi de morrer sozinho, isolado e esquecido. E esse livro fala muito sobre essa questão de personagens que se encontram solitários, que se encontram com problemas de relacionamento, que se encontram recém-separados. E eu não vou dar spoiler, mas tudo desemboca para o personagem final, que é um idoso que está justamente morrendo sozinho. Então, assim, a música ajudou muito a desenvolver tanto a história quanto os diálogos. Esse livro não tem muitos diálogos, tem mais reflexões. E essas reflexões eram feitas na base da pura emoção mesmo. Era emoção. E essa emoção vinha daquilo que eu estava ouvindo no meu pendrivezinho, que me trazia recordações, não de pessoas, e sim de situações. Legal. Soares, gratidão aí, tá? Pelo presente. Galera que ainda não abraçou o Mr. J, é só abraçar, vai aparecer o maisinho, tá? Abrace ele aí, me abrace também, que depois da live a gente vai abraçar vocês, tá? Eu acho interessantíssimo, uma coisa que eu tenho percebido ultimamente, que eu até tô lendo um livro de um colega nosso, é que como o escritor... O autor, porque escritor e autor são coisas diferentes, tá, gente? Mas vamos colocar aqui escritor porque nós escrevemos várias coisas, crônica, poesia, prosa, enfim. E aí, quando o escritor, ele é poeta, é interessantíssimo como ele narra, né, o cenário, as emoções, o sentimento do personagem, né? É uma outra vibe, pega aquela parte lírica e tal. Eu acho muito bonito, muito legal, né? Esse olhar para aquela cena, né, daquele personagem e colocar de uma forma de poesia, né, de um poema. Eu acho isso, assim, uma técnica maravilhosa, enriquecedora ali da narrativa, né? Eu acho isso muito interessante. Até porque eu também sou poetisa, né? Então, as minhas cenas também, quando falam aprofunda no interior do personagem, nas suas emoções, eu também tenho todo esse jogo, né, de palavra, toda aquela questão para poder o leitor sentir aquilo, né? Se colocar no lugar do personagem. Então se torna quase um realismo, né? E isso é muito legal.
Deixa eu ver se tem mais. Sara, também seja bem-vinda, querida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, vão fazendo perguntas aqui, tá? Para o Mister J. Porque é importante a participação de vocês, tá? Vão chegando, eu já me apresentei, vou me apresentar de novo. Eu sou escritora independente, Yara May, e quem está aqui ao meu lado é o meu colega, escritor independente também, Mister J. Então, eu vou para mais uma pergunta, tá? Para fechar, né, essa nossa conversa que está maravilhosa, né? Essa resenha tá assim top de linha, e depois vamos ver se mais para frente a gente marca outras conversas, né? Diz pra gente o que está no forno, o que vem por aí, né? Conta um pouquinho sobre um escudo em vermelho e a jornada de Amaze, eu acho que é assim, né? Amaze. Parecem projetos cheios de camadas. Conta um pouquinho sobre esses projetos pra gente. Então, eu tenho 13 projetos pela frente. Eu tenho um projeto até 2029. Eu decidi que eu vou escrever 3 livros por ano. Abril, agosto e dezembro. Claro, eu não vou falar dos 13, até porque alguns, por enquanto, são só ideias. Esses 2 são os próximos. A jornada de Amaze, e no final do livro está explicando por que Amaze, ele foi escrito primeiro, só que como ele está sendo submetido a um concurso, ele tem que ficar inédito pelo menos até esse mês de novembro. Então ele vai sair em abril. É basicamente uma... Olha, eu tenho uma dificuldade enorme de classificar meus livros por gênero, mas eu diria que é uma fantasia contemporânea. Uhum. Se trata de uma criatura que vive afogada no trabalho, que só vive para trabalhar, dentro de uma sociedade que só vive para trabalhar. Eles não têm arte, eles não têm diversão, eles simplesmente trabalham. E um dia um vendaval arremessa essa criaturinha para longe, para bem longe. E durante o momento que ele é arremessado, ele perde os sentidos. E, gente, o nome é Amaze, mas é ele, viu? E assim, ele tem que voltar para a sociedade dele, mesmo ele se sentindo lá oprimido, mesmo ele sentindo que está faltando alguma coisa. E aí, nessa jornada de voltar, ele conhece criaturas semelhantes a ele, ao mesmo tempo diferentes, conhece criaturas que ele nunca pensou existir. Ele conhece a música, ele conhece a arte, ele conhece o amor, ele conhece a decepção, e ele vai crescendo como ser, até o momento que ele consegue ou não voltar para a sociedade dele. É uma história que, ela, apesar de ser uma fantasia, porque se trata de criaturas, ela é bem puxada para a reflexão, ela é bem puxada até para o lado do drama. Tem aventura, tem um pouco de humor, alguns personagens são bem engraçados, mas ela leva você para refletir. A ideia da jornada de Amaze é que o leitor faça também sua jornada, enquanto acompanha a Amaze. É aquele tipo de livro que você lê acompanhando o crescimento emocional do personagem. Bacana. É parecido, muito próximo do Metamorfose, da Ana Carolina também. O leitor, ele acompanha um amadurecimento emocional, né? Da personagem durante um período de 9 anos, né? Bom, Amaze é uma expressão em inglês, né? Mas de onde você tirou esse nome? Esse Amaze, especificamente, é uma expressão que vem do alemão. Eu não posso dizer de onde eu tirei, porque aí eu vou estragar a surpresa. Porque o nome tem a ver com o que o personagem é. São personagens de fantasias, mas são personagens de fantasias que existem no mundo real. Tá, mas essa expressão é o quê? É tristeza, felicidade? É o quê? É uma palavra específica? É uma palavra específica. No caso, começa como o nome do personagem. O nome do personagem. Depois você descobre que não é bem assim o nome do personagem. Mas é aquela coisa que realmente eu não posso dar mais detalhes. Não pode, a gente vai ter... Exatamente, a gente vai ter que aguardar.
Tá bom, Tamara. A Tamara precisou sair. Querida, um abraço, tá? Gratidão por ter você aqui, tá bom? Foi maravilhoso. Bom, é isso. É isso, então. Faltou falar do outro. É verdade. Um O escudo escudo em em vermelho. vermelho. É verdade. Fala um pouquinho Então, o sobre escudo em ele. vermelho, ele vai sair agora em dezembro, se tudo der certo. O que é um escudo em vermelho? Ele é um spin-off da trilogia. De vez em Certo. quando eu vou mexer de alguma coisa nessa trilogia. A trilogia termina porque ela é retroativa. O último livro, o terceiro livro, ele na verdade é o começo da história. Então o que acontece? Durante a trilogia, um personagem acabou se destacando, que é Ciro Roque Gomes, o maior detetive que ninguém nunca ouviu falar. O escudo em vermelho, é um caso que ele vai resolver de uma camisa rara desaparecida, mas que traz um ou dois personagens que participaram da trilogia, mas é uma história completamente à parte da trilogia. É na linha do humor também. Ele é um detetive. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Sim. Acontece, tem algumas pessoas me perguntando e seria bom esclarecer isso aqui. Bora lá. Tem uma novela na Globo agora, Eita Mundo Melhor, se não me engano, que tem um Sim. detetive. Tem. Isso, um detetive gordinho, atrapalhado. Olha, a descrição desse detetive gordinho atrapalhado, ela é idêntica à do meu detetive. Gordinho, atrapalhado, só que o meu usa um bigodinho e ele não. Então eu quero deixar claro, gente, que o meu veio primeiro, viu? O Roque Gomes é mais velho. Eu não me inspirei na novela, não. Mas ele é naquela linha. Ele é um detetive, ele é atrapalhado, na verdade, ele não é um bom detetive, apesar dele achar que é. Então, por ele achar que é um bom detetive, ele às vezes é arrogante, ele às vezes acha que sabe mais do que o que sabe, e do nada, quando você menos espera, ele acerta. Ou não. Então, é um spin-off dele. Eu vou fazer, só vou mexer nesse universo da trilogia essa e mais uma vez. Que são com os dois personagens que mais se destacaram. Um é ele e outro é Furô Fofoquilda. A Furô Fofoquilda é para 2027. Beleza, falando em personagens, antes de a gente, né, encerrar aqui a nossa resenha, qual é, assim, como que você desenvolve seus personagens? O que para você é prioridade para você desenvolver um bom personagem? Olha, nos 3 primeiros livros, como eu te disse, o primeiro foi uma história real, não teve muito problema. Ela só escreveu o que estava escrito, o que tinha acontecido. No segundo, como eu te disse, foi uma coisa baseada em meus próprios medos. No terceiro, não teve um desenvolvimento partido só de mim, porque eu escrevi com mais 2 pessoas. Quando partiu para os causos e para a trilogia de humor, o desenvolvimento foi feito. Alguns personagens tiveram inspirações, outros não. O detetive, por exemplo, Ciro Roque Gomes, que é uma tentativa minha de fazer uma amálgama de alguma coisa parecida com Sherlock Holmes, eu sempre acompanhei muito essa questão de humor, e tem alguns detetives famosos na dramaturgia brasileira. Tem Ed Morte, tem Mário Fofoca, e durante muito tempo eu achei que eu estava me inspirando neles, mas na verdade, Ciro Roque Gomes é muito parecido com um personagem da Disney. Existe um personagem obscuro da Disney chamado Sherlock Holmes, que ele é um detetive nessa mesma pegada. Não foi uma coisa consciente. É tanto que eu só percebi essa semelhança esse ano, recentemente. Mas acabou sendo uma inspiração porque estava dentro do meu subconsciente. Já os outros personagens, a Furô Fofoquilda, é uma inspiração assim, poxa, quem é que não conhece uma velhota mal-humorada e fofoqueira? Aí tem Nestor, o Nestor gozador, quem é que não conhece aquele malandrão, chegada esperto, que gosta de fazer gozação da cara de todo mundo? Então assim, exceto o Ciro Roque Gomes, todos os outros personagens foram de certa forma baseados na personalidade de várias pessoas que se comportavam de uma forma parecida, semelhante. Furô Fofoquilda são as velhas fofoqueiras e os velhos fofoqueiros que eu conheço condensados numa pessoa só.
Sim, vamos parar com esse negócio de dizer que sua mulher é fofoqueira, viu, gente? Homem também fofoca, que é uma beleza. Eu sei disso. Gosta. Então é isso. Jorge, ou Mister J, né? Onde que a galera pode te encontrar? Qual é o seu arroba? Onde a galera pode te abraçar? Qual é o seu arroba? Conta aí pra gente. No Instagram é Mister J Artes. Tudo junto. Tudo junto, tudo minúsculo. Nas outras redes sociais eu estou engatinhando, porque eu não sou muito bom de rede social, não. Beleza. Os seus livros estão na Amazon? Eles estão na Amazon, a versão e-book, a versão física está na Wiclap. Beleza. Então é isso. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho Pode falar. página de leitor, tanto em uma, de escritor, tanto em uma como em outra. É por isso que eu não me apego tanto em rede social, que normalmente eu costumo pegar a página do leitor, tá? É o contador de causa. Entendi. Beleza. Porque a gente precisa ter uma estratégia, né, para poder conseguir alcançar o que a gente deseja. Alice, querida, obrigada, tá? Seja bem-vinda. Então é isso, Mister J. Foi uma honra receber você, deu tudo certo, né? A gente vem conversando aí já faz um tempinho para essa live acontecer. Foi uma live muito produtiva, maravilhosa. Pude conhecer mais a respeito do seu universo literário, assim como as pessoas que também entraram aqui. Desejo muita sorte para a sua jornada, que você venda ainda mais livros, tá? Que o seu trabalho seja valorizado como ele deve ser, tá bom? E assim, gratidão mesmo. Pessoal, se abrace aqui, né, o Mister J, tá? Conheça o seu trabalho, acesse nas outras redes sociais, busque pelo livro, né, na Amazon, porque é importantíssimo. Repito aqui, é muito importante a leitura, o feedback de vocês, mas o retorno financeiro também é muito importante pra gente, tá? E mais o que eu posso falar? Bom, você tem mais alguma coisa a dizer? É uma coisinha só. Para quem está na live que é escritor, eu vou ser breve. Gente, se você quer ser visto como um escritor profissional, você tem que ter atitude de escritor profissional. Se você se comporta como um amador, você vai ser visto sempre como um amador. As pessoas costumavam me perguntar, sim, mas além de escritor, você trabalha em quê? Gente, eu sou escritor. As pessoas, eu sou CLT, eu tenho um trabalho. As pessoas não sabem qual é o meu trabalho, as pessoas sabem que eu sou escritor. Lá no meu trabalho, as pessoas me conhecem como o escritor. Eu sou funcionário de lá, mas eu sou o escritor. Vocês têm que parar com essa coisa de dar livro de graça. Vocês têm que parar com essa coisa de entrar em rede social e dizer assim, eu não vendo nada. Vocês têm que parar de entrar em rede social e dizer, gente, depois de meses eu consegui vender um livro, que coisa. Não, não é assim. Mesmo, ninguém tem que saber, as pessoas só têm que saber quanto você vende se você for um best-seller. Se você não for um best-seller, você não tem que divulgar o quanto você vende. Imagine se todo CLT divulgasse seu salário, né? Pois é. E assim, você não tem que estar divulgando o quanto você vende, você não tem que estar comemorando que vendeu um livro, você não tem que estar dando presente para ninguém. Você Só tem que trabalho. vender. Você faz o livro por amor, beleza. Eu conheço professoras, eu conheço técnicas de saúde, que elas fazem o serviço dela por amor, mas quando elas não são bem pagas, elas fazem greve. Então assim, você pode não ter vendido nada em sua vida, mas você é um escritor e você tem que agir como tal, você tem que ser profissional. É assim que funciona, é assim que você vai crescer. Exatamente. Excelente, excelente, excelente. Nossa, depois disso, só tenho a dizer que compartilho da mesma coisa contigo, né? Porque enquanto existirem esses profissionais, nós que realmente valorizamos o nosso produto, a arte como ela deve ser, nós ficamos perdidos nesse limbo, né? E o que mais tem aí nas redes sociais é pessoa reclamando que não está conseguindo vender sua obra. É porque está querendo depositar
o seu fracasso no outro, né? Que é responsabilizar o outro pelo fracasso e não estar focando no que realmente precisa ser feito, né? Ficar quietinho, fazer sua divulgação, ter um bom network, se relacionar com pessoas interessantes, e é isso. É um trabalho um trabalho como qualquer outro, é um empreendimento, você é um empresário, um empreendedor, então você tem que trabalhar todo dia, você tem que divulgar todo dia, você tem que desenhar boas estratégias todo dia, né? Isso. Você falou durante a live sobre a questão dos custos. E eu assino embaixo tudo o que você disse. Agora, assim, você é pequeno, você vende pouco, você tem que estudar para você diminuir esses custos. Você tem que estudar diagramação. Gente, está tudo na internet. Você tem que, é claro que você não vai para a internet, eu sou completamente contra ir para o chat EBT para pedir uma leitura crítica. Quem tem que fazer leitura crítica não, Mas você pode aprender a diagramar, você pode aprender a fazer uma capa. Se seu público é pequeno, tem 10, 15, 20 pessoas, você consegue sim, estudando, fazer uma capa. Já existem faculdades aqui pelo menos tem uma faculdade de leitura, de escrita criativa. Então você diminua seu custo, se profissionalize, estude. Não tem que ficar reclamando, gente. Reclamar e ficar choramingando não vende livro, não. Não, tem que ir ali, ó, no silêncio, fazendo o seu, e quando o negócio, né, expandir, aí tu aparece e tal. Mas assim, nós, né, escritores, a gente não deveria, né, abraçar tantas áreas da produção literária, porque isso acaba minando a nossa criatividade, né? A questão de administrar, gestar o negócio, saber valor do livro, saber diagramação, isso não caberia, não teria que ser nossa obrigação. Mas diante do cenário tão caótico, é interessante que a gente saiba pelo menos um mínimo, né? É como o bom empresário faz, ele começa no chão de fábrica, ele começa ali aprendendo o que o seu funcionário vai fazer. E depois ele vai para a mesa do gerente para gerenciar. Então é interessante que o escritor independente saiba como funciona cada parte de uma produção, da produção de um livro, para ele entender, valorizar o que ele está entregando para o seu leitor, né? Enquanto ele não vai saber a dificuldade que é diagramar um livro, a dificuldade de fazer uma arte, uma capa, o custo de uma ficha catalográfica ISBN, um custo de de registro na Biblioteca Nacional, questões de direitos autorais, ele vai continuar entregando seu produto gratuito, porque ele não sabe o valor que tem isso, né? E depois não sabe precificar, botar preço no seu livro, né? Mas cada caso é um caso, tem pessoas que fazem por amor e tem pessoas que fazem pelo lucro. Eu, no meu caso, eu faço pelos dois. Eu faço por amor e faço pelo lucro também, porque livro é produto e produto é dinheiro, né? Eu estou investindo e quero retorno. Você tem custo, você tem que ter retorno. E outra coisa, o escritor tem que ter seu salário. Exatamente, com certeza. É um trabalho como qualquer outro, porque hoje em dia o escritor pode ter CNPJ, então ele vai pagar imposto. Então é um trabalho como qualquer outro, ele precisa fazer o seu salário. E essa questão de quanto você vendeu, quanto você não vendeu, quanto você recebe, isso não deveria entrar em discussão nenhuma. O livro tem o valor que ele precisa ter. Se o escritor acredita que o livro dele mereça aquele valor e aquilo, se a pessoa tiver, beleza, ela compra. Se não, ela espera mais um pouco e compra depois. Gente, como qualquer outro produto, como uma geladeira, como uma TV, como um rádio. É assim, um celular. Às vezes a pessoa tem para comprar um iPhone, mas não tem para incentivar um escritor pagando 30, 50 reais num livro. Essa é a realidade, né? Então, a pessoa investe mais, faz mais dívida para ter status do que investir para ter conhecimento. Bom, Mr. J, eu vou então liberar você, gratidão mais uma vez, eu vou dar continuidade um pouquinho aqui na live, falando sobre o meu livro Metamorfose, que também tem uma pegada dessa questão do humor, né, da ironia,
traz a questão da evolução do personagem também, mas eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, mas continue aqui comigo mais um pouquinho, gente, mas eu vou me despedir aqui agora do Mr. J. Mais uma vez, muito obrigada pela confiança, tá? E pela disponibilidade de estar aqui e acreditar nesse meu projeto. Gratidão toda minha. Gente, eu já comprei Metamorfose, não consegui ler ainda por questões pessoais, mas li a sinopse. Eu acompanho o trabalho de Uyara no podcast, eu acompanho o trabalho de Uyara aqui nas entrevistas, eu vejo os vídeos dela de poema e assim, quem me acompanha e gosta do meu trabalho, eu estou recomendando. Vocês sabem que dificilmente eu recomendo algum artista, eu estou recomendando Uyara May. E o que ela faz é sensacional. Não é porque eu estou aqui na live, não é porque ela deu essa oportunidade, que quem me conhece sabe que puxa-saquismo não é minha praia. É porque eu estou falando que a coisa é de qualidade mesmo. Muita gratidão, Yara. Muito obrigada também. Bom, é isso, né? Vocês viram aí esse colega que em breve irei, né, ter contato com as obras, né? É porque, como ele falou, né? Nós temos tantas coisas para fazer, nós temos lançamento, nós temos nossos livros, histórias para terminar, que escritor também é leitor, mas a gente precisa ter um tempo para ler, não é porque a gente não valoriza. Eu estou com uma pilha de livros, uma lista de livros para dar conta, vou ver se é dezembro, janeiro eu consigo fazer isso, para poder prestigiar os meus colegas também, aqueles que aparecem aqui, né? Então, assim, e eu gosto de ler o livro estando imersa ali, estando inserida no contexto do livro. Eu não gosto de ler livro só para contar a página e dizer que eu li. Mas eu agradeço todo mundo que apareceu aqui. Valeu, Gabi, pelo seu comentário. E o meu livro Metamorfose, né, fala um pouco sobre esse drama realista, conta a história da Ana Carolina, a minha personagem principal. É um livro que se passa aqui na minha cidade de Macaé. Então, quem acessa essa história pode conhecer um pouco de alguns pontos aqui da minha cidade. E a Ana Carolina pode ser eu, pode ser você, pode ser sua vizinha, pode ser alguma parente sua, tia, prima, irmã. Enfim, é uma personagem que evolui na história e na narrativa de 9 anos. É uma personagem assim, cara, que eu desconstruí toda, tá? Então, super indico vocês lerem o meu livro, que está disponível na Amazon ou no Literúnico, tá? Mas na bio, aqui no meu perfil, vocês têm acesso lá, informações de como ter acesso ao Metamorfose, e também você pode se tornar membro gratuito do meu site e assistir todos os vídeos, né? Podcast, entrevista, eventos, os quais eu participo e também proporciono a outros colegas também visibilidade. E textos no blog, enfim, né, como o Mr. J, ele tem essa diversidade, né, ele é múltiplo, né, artista. Eu também tenho essa facilidade, sou compositora, poeta, cronista, mas o que? Eu fiz teatro, mas eu não me considero atriz, mas, né, enfim. Toco um pouco de violão, né, sou escritora, autora, enfim, faço várias coisas, né? E é isso. Deixa eu ver mais o que eu tenho para dizer aqui. E aí eu deixo uma pergunta no ar aqui para vocês, né? Quem aí também usa o humor para lidar com os casos caótico da vida, né? Quem é que não usa o humor para lidar com as situações? Eu sou uma pessoa que eu sou um tanto irônica, né, e sarcástica com as situações, e às vezes eu faço piada das coisas que acontecem comigo, né? Eu acabo rindo de mim mesma, né? Para poder trazer um tanto de leveza a essas dificuldades, esses desafios que a gente tem na vida. E aí, vocês coloquem nos comentários aqui ou depois. Essa live, ela não fica inteira aqui disponível no TikTok. Eu vou soltar só alguns recortes, tá? Mas você pode acessar essa live inteira, para quem não conseguiu chegar lá, pegar no início, lá no meu site, ainda essa semana,
no máximo semana que vem, tá? E é isso, pessoal. Eu agradeço demais a participação de vocês aqui. Já temos mais uma hora e pouquinho de live. Minha garganta também já não está aguentando. E espero vocês na próxima quarta-feira, às 17 horas. Nessa próxima quarta-feira ainda não tenho convidado, então provavelmente vocês estarão aqui comigo e eu vou tentar trazer conteúdos interessantes dessa bolha literária, desse bastidor da literatura, para que vocês tenham acesso e a gente pare de romantizar muitas coisas que acontecem, que não existe, não cabe, tá? Porque o percentual de autores, escritores independentes é muito maior do que best-seller nesse país. Então, a gente precisa valorizar essa galera e valorizar a galera de todos os gêneros. Mas, assim, eu escrevo drama. Então, eu vou tentar trazer a galera do drama aqui para vocês, tá? E se vocês querem conhecer meu trabalho, é só acessar o link que vocês serão direcionados para o meu site, o meu portal, e ali vocês terão acesso à minha biografia, todos os meus conteúdos. Se você ainda não me abraçou, me abrace que eu vou te abraçar de volta. Gratidão pelos tap-taps, pelos presentes aqui, né, no dia de hoje. E eu desejo uma ótima noite de quarta-feira, um ótimo início de noite de quarta-feira, que seja uma noite tranquila, que a gente possa descansar em segurança em nossas residências. E que esse restinho de semana, quinta e sexta-feira, e o final de semana também seja de muita paz para todos nós, de muita prosperidade, de muito progresso, né? E de momentos felizes também, né? Não só paz no coração, mas na mente também, né? Menos ansiedade, menos procrastinação, menos tirar a sabotagem, né? Menos problemas, mas que os desafios sejam interessantes para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, e que se o problema existe, é porque ele tem solução. Se o problema não for seu, deixe para o outro, não se envolva, tá? Então, cuide do que é seu, cuide da sua saúde mental e emocional, e a gente segue aí, né, sendo persistente, sendo confiante de que possa existir dias melhores para todos nós, né? Então é isso, pessoal. Gratidão mais uma vez por estarem aqui comigo. Eu sou muito grata mesmo e que a gente possa se ver na próxima quarta-feira, tá bom? Se você ainda não conhece o meu trabalho, acesse o meu perfil, assista os vídeos e se puder deixar comentários e like, eu ficarei muito agradecida. Muito obrigada e a gente se vê na próxima quarta-feira, às 17 horas, aqui no TikTok. Gratidão, 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 tá bom? Até lá. Tchau.